893211 e acesse nosso Instagram. Estamos na Avenida Coronel Terêncio Dourado, em frente à Secretaria de Educação de Irecê. Você sabe quais são os seus direitos? No trabalho, na família, na comunidade. Muitas dúvidas surgem no dia a dia. Chegou o programa Direito em Debate, com o advogado e professor Edel Torres. Toda semana, um bate-papo claro, objetivo e sem complicação sobre os temas que fazem parte da sua vida. Fique ligado, todas as terças-feiras, das 11 ao meio-dia. Direito em Debate. Informação que transforma. Nosso endereço na internet: Rádio Liderança Web, Irecê, Bahia. Rádio Liderança Web, um show de audiência. Direito em Debate, com Edel Torres. Em Debate, hoje, dia 26 de maio, terça-feira, às 11 horas. Direito em Debate, um programa que a gente traz sempre um tema de muita relevância para a comunidade e a gente aborda a questão do direito, né? Eu, comigo, professor Edel Torres, trabalho no direito há 25 anos, professor universitário e advogado, e a gente tem essa proposta aqui na Rádio Liderança Web de trazermos sempre um tema de grande relevância para a gente poder discutir, né? A Rádio Liderança Web, cujo WhatsApp é o 74999085252, repetindo, 74999085252. Manda para cá o seu WhatsApp, manda a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação, né? Já estamos aqui hoje com Ailton Alves, nos dando bom dia Ailton, para você. Não sei de onde você fala pra gente aqui de onde você está falando, e a gente vai dar sequência ao nosso programa, porque é de utilidade pública sempre a gente trazer um tema importante para a comunidade, né? Hoje a gente tem um tema muito interessante, né? Muito especial, porque vamos realizar aqui na cidade de Irecê, Bahia, uma formação da rede SUS também, Sistema Único de Educação, né? SUS, rede SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e também a área de educação. Formação da rede SUS e Educação. É um programa chamado Acolhe Gente, né? Haverá nos dias 27 e 28 de maio, das 8 às 17 horas, um treinamento sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Ainda também combate ao trabalho escravo e política de migrações, refúgio e apatridia. São temas super importantes, né, que dizem respeito ao direito internacional, também aos direitos humanos, temas que fazem parte da discussão da agenda global no século XXI, ou seja, hoje todos os países do mundo, sem exceção, precisam se preocupar com essa agenda, que lida com o tráfico de pessoas, o contrabando de imigrantes, o combate ao trabalho escravo, política de migrações, refúgio e apatridia. São esses os temas que serão tratados aqui na cidade de Irecê, nos dias 27 e 28, ou seja, quarta e quinta, nesse treinamento que vai englobar a Irecê, né? A Bacia do Jacuípe e Chapada Diamantina. Vai ocorrer lá no Teatro Ataídes Ribeiro, na Avenida Caraíbas, Irecê, Bahia. Então, eu que lido com essas questões há um bom tempo, né? Me dedico a questões ligadas aos direitos humanos, ao direito internacional também. Sou professor nessa área já há um bom tempo. E aí, são temas que a gente lida cotidianamente na sala de aula, e o Governo do Estado da Bahia, a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, com esse olhar sensível, está trazendo para a região esse treinamento, essa capacitação para também agentes públicos, né, da rede SUS, que é assistência social, SUS, que é a área de saúde, e também a área de educação.
Então, esses pontos merecem grande atenção, seja dos formadores de opinião, dos profissionais que atuam nessas diversas áreas, a questão da área da saúde, também na educação. Os professores muitas vezes estão na ponta, recebendo alunos que estão passando por isso, alunos e famílias que estejam passando por esses problemas. Na rede de saúde é a mesma coisa. Muitas vezes o técnico de enfermagem, o enfermeiro, a enfermeira, o médico está lidando com pessoas que estão sendo vítimas desses problemas e que muitas vezes o profissional da área da saúde não tem a informação, não tem um treinamento adequado para poder lidar com essa situação. Então, essa capacitação chega, o projeto Acolhe Gente, chega num momento muito especial, num momento importante, para que a gente possa disseminar esses conhecimentos, a fim de que a rede toda aqui esteja preparada para, surgindo uma situação que chame a atenção, né? Algo que desperte a curiosidade, o agente público, o professor, enfim, o assistente social, ele possa encaminhar essa pessoa, seja essa vítima, ao tratamento e ao acolhimento devido. Então esse é o nosso objetivo. Eu, professor Éder, vou participar logo no primeiro dia com a primeira palestra, né? Na primeira palestra, que é sobre o tráfico de pessoas. A questão do conceito, as informações importantes que dizem, né, respeito ao tráfico de pessoas. Então, assim, reitero, né, a importância desse evento para toda a região de Irecê e micro-região. Tá certo, queridos? Então, nosso WhatsApp, o 74999085252, deixa aí a sua mensagem, participe conosco, porque os temas são hoje também, como sempre, muito importantes, tá certo? E a gente inicia a conversa explicando o tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas é um crime, trata-se de um crime, é um crime organizado, transnacional. Esse crime possibilita que pessoas se desloquem ou sejam deslocadas de um lugar para outro, tanto internacionalmente como também nacionalmente, e essas pessoas serão deslocadas passando por uma situação de engano ou de ameaça ou de chantagem, serão vítimas, né, de alguns tipos de violência para sofrerem alguma forma de exploração. Se a gente fala do tráfico de pessoas, a gente tem que falar necessariamente da exploração. E essa exploração pode ser no sentido, né, da exploração sexual, também os trabalhos forçados, a realização de trabalhos forçados. A gente tem também servidões que são realizadas por conta do tráfico, a adoção ilegal, que é algo muito complicado, é algo muito difícil de se lidar, porque são crianças muitas vezes que são retiradas, né, dos seus países e se deslocam para outros países, e também o tráfico de órgãos. Então, estamos lidando, o tráfico de pessoas lida com questões das mais severas, das mais importantes, porque é uma forte violação aos direitos humanos. A gente abre até um parêntese nesse contexto, porque a ONU recentemente declarou que o tráfico de escravos, o tráfico transatlântico de escravos africanos para o Brasil é considerado, né, pela ONU, a maior violação aos direitos humanos de toda a história. Então, olha a importância dessa informação que a gente está passando aqui. O tráfico de escravos, né, o tráfico transatlântico de escravos ao longo de mais de 3 séculos, né, da África para o Brasil, é considerado pela ONU a maior violação aos direitos humanos de todos os tempos. Então, veja, a sociedade brasileira, ela foi formada, ela recebeu essas pessoas, né, da África para cá, e essas pessoas formaram a sociedade brasileira. Isso no contexto da escravidão. A gente, quando fala sobre tráfico de pessoas
no momento atual, a gente tem que atualizar esse conceito e trazer para a escravidão moderna, em que ninguém viaja mais hoje em dia acorrentado, preso, né, num navio, né, num porão de um navio e assim por diante, amordaçado, né, sem comida. A gente tem uma atualização desse conceito e hoje a gente encontra, na maioria dos casos, assim, sem sombra de dúvidas, as pessoas que viajam, migram de um país para outro por conta da vontade, né, do sonho de ter uma vida melhor. E em nome deste sonho, muitas redes criminosas internacionais acabam vendendo, né, a ideia, a esperança para essas pessoas de que fora do Brasil terão uma vida confortável, vão receber em dólar, vão receber em euro, vão aprender outras culturas, outras línguas. E aí esse sonho é vendido e as pessoas embarcam nesse sonho. Ao chegarem lá, elas vão verificar que todo aquele aliciamento, aquele convencimento que foi realizado, aquilo não passa de uma farsa, uma mentira, no sentido de que a pessoa lá vai ter que pagar de forma muito agressiva essas dívidas que foram contraídas. Então, a passagem, o deslocamento, a viagem, roupas, alimentação, tudo isso vai ser cobrado, computado e por meio de altas dívidas contraídas, né? Então, essas pessoas, ao chegarem no destino, em países como Turquia, como Portugal, como Espanha, como Suíça, ao chegarem nesses países, essas pessoas vão descobrir que aquele sonho, né, na verdade, se transformou num pesadelo. E os seus passaportes, sua documentação é retida, né, escondida. A vítima não conhece a geografia, não conhece o lugar, não conhece a língua, muitas vezes, e tem medo porque vai estar o tempo todo sofrendo ameaças. Detalhe que o aliciador que levou essas pessoas para fora do Brasil, no mecanismo de chantagem, de ameaça que vai manter a vítima, o aliciador também conhece a sua família, a família no Brasil, a família da vítima que ficou no Brasil. Então é esse o mecanismo que mantém a vítima presa a esse esquema de tráfico humano por muito tempo, a fim de que ela pague uma dívida que é altíssima, que é muito elevada, e ela fica retida nas mãos do aliciador, do traficante de pessoas, até que essa dívida, entre aspas, eu falo entre aspas porque é uma dívida quase que impagável, né, seja realizada. Então, o tráfico de pessoas, retomando, essa prática de deslocamento de pessoas de um país para outro, mas não só também o deslocamento, como você transportar, aliciar, convencer, comprar um indivíduo, é até dessa forma que a lei coloca, comprar um indivíduo, e o aliciador ele vai explorar das vulnerabilidades que essa pessoa possui, né? Então, esse indivíduo, às vezes são até grupos de pessoas, acreditaram nas falsas promessas. Essas promessas conduzem as vítimas para esses países e, na verdade, são armadilhas, né? A gente está falando de armadilhas que as pessoas acabam caindo e serão alvos fáceis para a exploração sexual, o trabalho análogo a de escravo, né, a adoção ilegal, também ao tráfico de órgãos, ao comércio de órgãos, e outras formas de servidão. Então, essa é a figura do tráfico de pessoas. Existe um trabalho no Brasil. Em todo mundo você vai ter medidas, mas no Brasil existem mecanismos que tentam apurar o número de vítimas, né? Então você tem um trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal, no sentido de organizar esses dados, essas informações, e o Ministério da Justiça quem coordena essas informações, no sentido de que possamos avaliar, indicar políticas públicas que possam orientar pessoas a não serem
em como não serem vítimas do tráfico humano. Então, o tráfico é realmente hoje essa forma violenta, agressiva, né, de violação aos direitos humanos, porque ele se aproveita da ingenuidade das pessoas que só estão querendo uma vida melhor e tem um sonho. Todas as pessoas têm um sonho, todo mundo tem sonhos, né? Nós somos movidos por sonhos e os aliciadores, eles se utilizam desses sonhos, eles exploram essa vontade que a pessoa tem de vencer na vida para que ela caia, né, num conto de fadas, que ela seja levada, né, aceite ser levada para outro país. E o aliciamento hoje não é por outro canal ou instrumento que não seja a internet. A internet, que tem um lado tão positivo em nossas vidas, não é verdade? Todos nós precisamos da tecnologia. A gente não consegue mais viver sem a tecnologia. Por outro lado, a tecnologia traz consigo esse lado perverso, que é o trabalho de redes criminosas que vão captar pessoas, que vão convencer pessoas a se deslocarem para outros lugares. E chegando lá, vão passar por todos esses mecanismos, né, de violações de direitos que a gente estava comentando. Então, esse treinamento que vai ser realizado aqui na cidade de Irecê tem esse objetivo, que é de alertar e informar os profissionais que lidam com pessoas, que lidam com famílias, que muitas vezes encontram a vulnerabilidade, estão diante da vulnerabilidade de pessoas, para que possam ser formadoras de opinião diante das informações que nós vamos passar. Essas pessoas que trabalham na rede SUS, né, e na educação, possam orientar alunos, profissionais, enfim, famílias, pais e mães, no sentido de que seus filhos, seus amigos, seus estudantes não sejam vítimas do tráfico humano. Bom, mas além também do tráfico de pessoas, nós vamos também trabalhar com outros temas também super importantes. E um deles é o contrabando de imigrantes. Um tema que está muito próximo ao tráfico de pessoas, mas há diferenças. Nós precisamos esclarecer aqui as diferenças entre o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes. Na figura do contrabando de imigrantes, ocorrerá um acordo, um comércio, essa é a palavra, em que uma pessoa deseja ingressar num país sem a documentação que aquele país exige. Então, estamos falando aqui de migração irregular, certo? Migração ilegal. E a gente encontra quase todos os dias situações que envolvem a travessia México, Estados Unidos, ou seja, as pessoas querem entrar nos Estados Unidos porque querem morar lá. Para elas é o sinônimo de uma vida estável, de uma vida confortável, e aí elas vão se aventurar em viagens onde elas pagam para os coiotes, que são os contrabandistas de pessoas que se comprometem, né, mediante pagamento, a embarcarem, a introduzirem essas pessoas no território, no nosso exemplo aqui, nos Estados Unidos, mas tem também o contrabando de imigrantes para diversos outros países. Então, é feito um acordo, né, onde as pessoas pagam até mesmo, pessoal, R$100 mil. Olha que valor altíssimo, o valor de R$100 mil para que esse coiote, ou esse grupo de pessoas, transporte esse indivíduo e coloque dentro do estado, né, do país lá, no caso Estados Unidos, que é o que mais visa, né, o contrabando de imigrantes. Então, esse é o acordo, certo? Eu vou pagar, o indivíduo vai pagar, né, para o coiote para poder entrar nas fronteiras. A gente sabe que existe um controle gigantesco na fronteira dos Estados Unidos, né? Sobretudo com o México. A fronteira é toda cercada, né? E a entrada, muitas vezes de forma ilegal, se dá por meio de rios,
né, cruzando os rios, ou então caindo no deserto, né, onde pessoas morrem muitas vezes por conta de altíssimas temperaturas, a desidratação, e o indivíduo não consegue transpor aquele cenário inóspito que é de um deserto. Então veja, no contrabando de imigrantes, a gente tem que informar, inclusive estamos aqui com Fran Fernandes, né, nos dando bom dia. Então eu chamo a atenção de Fran e várias outras pessoas no sentido de que no contrabando de imigrantes, o indivíduo que deseja entrar num país, ele vai pagar pela viagem, pelo transporte, né, pelo fato de ser introduzido ao país. Se essa missão ela for bem sucedida, ou seja, se o acordo, né, garantiu a entrada no país, aquilo que foi celebrado, combinado, aquilo está resolvido. No tráfico de pessoas, não acontece isso. O traficante de pessoas, ele vai continuar, mesmo depois que entra no país, ele vai exercer uma exploração sobre a vítima do tráfico. Essa exploração pode ser, né, sexual, pode ser de trabalho análogo à de escravidão, pode ser servidão, pode ser também a questão de tráfico de órgãos, né, adoção ilegal. Então temos diversas situações no tráfico humano, como a gente falou aqui há pouco, que podem gerar essas consequências, né, e o traficante ele continua a exercer um mecanismo, né, de submissão da vítima. No contrabando de imigrantes, quando essa pessoa transportada, ela é introduzida no país destino, aquele acordo entre eles se desfaz, ou seja, o pagamento é feito ou já foi feito, e aí o traficante o contrabandista não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma ligação com a pessoa que foi introduzida no país. No tráfico de pessoas, aquela dependência ela vai se estabelecer por muito tempo, né? A exploração vai se verificar por muito tempo, de modo que a vítima muitas vezes paga com sua própria vida, e isso é muito triste, isso é muito sério, porque o indivíduo vai estar num mecanismo de prisão, muitas vezes também cárcere privado, e o tempo todo sendo também constrangida, ameaçada, vigiada, a fim de que ela não deixe, né, não fuja e possa gerar lucro para os traficantes de pessoas. Então, nesse momento, a gente coloca os dois principais pontos, né? Tanto o tráfico de pessoas quanto o contrabando de imigrantes, certo? São temas que envolvem o direito internacional, os direitos humanos. O Brasil certamente é um país de origem para pessoas traficadas, mas também é um país de destino de pessoas traficadas, bem como é um país de rota, né, que funciona como rota para pessoas que vão ser traficadas. O contrabando de imigrantes não é diferente. A gente viu inclusive recentemente uma quadrilha, um grupo de pessoas que lucrava há pelo menos 20 anos enviando brasileiros para os Estados Unidos, né? E isso teve uma grande repercussão porque essa operação mostrou que esse comércio existe, ele está muito perto da gente, não é algo que está do outro lado do mundo, não é algo que é filme, não é coisa de filme, é coisa que está acontecendo agora, né, na sociedade de agora, tá bom? Então, com isso a gente vai encerrar o primeiro bloco nesse tema de hoje, que é informação sobre a formação da rede SUS e de educação, com relação aos temas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, o contrabando de imigrantes, combate ao trabalho escravo, política de imigrações, refúgio e apatria. A gente volta no segundo bloco para podermos esclarecer os outros pontos que também vão ser tratados nessa capacitação. Obrigado.
sabendo da novidade? A Clínica Alfa agora oferece densitometria óssea e raio-x, exames essenciais para avaliar a saúde dos ossos, prevenir a osteoporose e investigar dores, quedas e alterações no corpo. E o melhor de tudo, os exames são realizados todos os dias. Aqui você também encontra colonoscopia, endoscopia, mapa 24 horas, Holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, exames laboratoriais e muito mais. Tudo em um só lugar, com segurança, qualidade e atendimento humanizado. Clínica Alfa, agende pelo WhatsApp 74999893211 e acesse nosso Instagram. Estamos na Avenida Coronel Terêncio Dourado, em frente à Secretaria de Educação de Irecê. Direito em Debate, com Hélio Torres. De volta aqui no nosso segundo bloco do programa Direito em Debate, hoje, dia 26 de maio, terça-feira.
Nosso programa sempre traz um tema bastante relevante para o direito. Aqui na Rádio TV Liderança, 74, nosso WhatsApp é o 74999085252. Estamos aqui com a Eliana Almeida Gonçalves, né? Nos dando os parabéns, dizendo que é muito fã do nosso programa e sou do povoado de Licuri de Cafarnaum. Eliana, um abraço forte aqui, receba o nosso abraço da Rádio Liderança Web e continue com a gente, tá certo? Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Vamos dar sequência, né? A gente estava falando aqui que haverá em Irecê um treinamento sobre o programa Acolhe Gente, um programa do estado da Bahia que vai promover uma capacitação para os agentes na rede SUAS, né, que é a assistência social, também na área de saúde, que é o SUS, e na área de educação. Então esse programa Acolhe Gente tem a finalidade de capacitar agentes nos temas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, combate ao trabalho escravo, política de migrações, refúgio e apatridia, né? Então a finalidade é fazer com que os profissionais estejam alertas, né, diante de casos que podem enfrentar, casos que podem receber de um suposto tráfico, né, de pessoas e assim por diante, tá? No primeiro bloco a gente conversou aqui sobre o tráfico de pessoas e o contrabando, né, de indivíduos, de imigrantes, mas vamos dar sequência porque nós temos outros pontos que também serão tratados, né? A figura do trabalho escravo, combate ao trabalho escravo. Nós temos, infelizmente, a figura do trabalho escravo que acontece no Brasil inteiro, não é só na nossa região. Nossa região também acaba sendo vítima desse problema, desse crime, né? Principalmente em relação a trabalhadores que saem daqui da região e vão para outros lugares como Minas Gerais e lá vão se submeter a jornadas de trabalho escravo, né? Então, muitas vezes em lavouras de café, né, cana-de-açúcar e assim vai. Então, o que define, né, o trabalho escravo? São situações, né, em que trabalhadores são submetidos a condições degradantes, condições subhumanas, jornadas exaustivas, servidão por dívida, restrição de liberdade. Então, o indivíduo ele vai se encontrar num contexto que é de completa violação aos direitos humanos, não vai ter sua carteira assinada, não vai ter direitos trabalhistas também, tá certo? Suas condições, né, de trabalho são degradantes, suas jornadas também, enfim. E aí, tudo isso gera um desrespeito à figura do trabalho. A gente tem casos, né, mostrados na mídia e também de diversas operações policiais que mostram pessoas e grupos de trabalhadores que não tinham nenhum tipo de higiene nos alojamentos, né? Que bebiam água muitas vezes de poço, juntamente com animais, tá certo? A alimentação também precária. Então tudo isso chama atenção num contexto, né, de trabalho cujas regras não são respeitadas, e nós temos a Constituição Federal que protege a figura do trabalho e do trabalhador, não é verdade? Então nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o trabalho escravo está acontecendo próximo à nossa residência, à nossa vida, né, às nossas convivências, e a gente não está sabendo. Então, não é preciso que a pessoa viva em cárcere privado. No momento em que esses elementos que a gente acabou de falar aqui, né, não tem uma boa condição de higiene, de salubridade, né, trabalho em jornadas exaustivas, 16 horas por dia, 18 horas por dia, né, trabalhando, não recebe os direitos trabalhistas, não recebe salário, né? Tudo isso, todos estes sinais mostram que a incidência de trabalho escravo. Então, não podemos compactuar, né, com esse tipo de situação.
tá certo? São milhares de trabalhadores resgatados todos os anos por meio de políticas e operações, né? Lideradas pela Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Emprego também, Ministério Público, tá certo? Então, todas essas formas, né, de exploração em relação à figura do trabalho são criminosas e a gente deve lutar contra isso, tá certo? Então, e uma das formas de se lutar é a figura do Estado tendo sempre grupos de fiscalização, né, e coordenação com a política federal. Existe uma política brasileira contra o trabalho escravo e essa política é quem vai direcionar, né, a atuação dos agentes para que a gente possa a todo momento identificar casos de trabalho escravo. Então, temos que ter muita atenção quanto a isso. A gente encontra, já foram noticiados diversos casos de bolivianos no estado de São Paulo, na indústria, né, da costura, da tecelagem, pessoas que vêm de fora para cá e trabalham nessas jornadas, né? São verdadeiras prisões em que a pessoa de lá não sai, né, e tem que produzir peças o tempo todo. Então a gente encontra situações das mais diversas que envolvem a figura do trabalho escravo. Então, sempre que a gente encontrar uma situação como essa, a gente precisa denunciar, né? Denunciar ao Ministério Público, denunciar ao Disque 180, tá certo? Para que a gente possa banir, né? Afastar esse tipo de crime no Brasil. Então, o trabalho escravo existe, ele é real, certo? Ele está aí, né, escondido muitas vezes, de forma velada, e por isso que a gente precisa nos movimentarmos enquanto sociedade contra essa situação, tá bom? Existe também uma política de migrações. As migrações significam os deslocamentos de pessoas, né, ao redor do mundo. E é claro que o Brasil não está fora disso. O Brasil precisa, né, também analisar todos esses fenômenos. Então, a gente tem visto, eu acabei de falar na figura do contrabando de imigrantes. E essas questões, como também o tráfico de pessoas, atingem diretamente as migrações internacionais. Então o Brasil está dentro desse contexto, recebendo e enviando pessoas a todo momento. Então a política migratória tem que estar alinhada com os direitos humanos, de modo a proteger indivíduos, né, e fazer com que haja realmente punição dos transgressores. O Brasil é um país que tem uma tradição de receber migrantes. A gente pode muito bem informar a contribuição de diversas culturas, os japoneses, os italianos, né, os portugueses e assim por diante. Então, a política migratória brasileira, e inclusive existe uma lei brasileira de migrações, a gente precisa fortalecer esse vínculo do Estado brasileiro, do Brasil, em receber pessoas, certo? Ok. No sentido, né, de vários países, na contramão, digamos, de vários países que endurecem a sua legislação migratória, o Brasil, ele tem uma lei que é uma das mais modernas do mundo e que coloca a possibilidade de a pessoa querendo, ela possa se adequar, ela possa realmente adaptar a sua condição, né, de acordo com a lei brasileira. Então isso a gente acaba tendo essa dica, né, esse recado importante. O estrangeiro que desejar residir no Brasil, que desejar estabelecer a sua vida aqui, ele tem que seguir a lei brasileira de migrações, né? E aí ele vai ter uma forma, o mecanismo de poder estar vinculado ao Brasil, ok? Um outro ponto também que vai ser tratado no treinamento é a figura do refúgio. Certamente todos nós já ouvimos falar nos refugiados, né? Refugiados são pessoas que fogem dos seus países com medo, né? Porque tem medo de a sua vida ser prejudicada, ceifada por conta de guerras,
também desastres ambientais, perseguições por conta de raça, religião, opiniões políticas. São situações também que vão gerar uma grande preocupação da comunidade internacional e vão gerar verdadeiras diásporas, né? Vão verdadeiras circulações migratórias gigantescas. A gente tem visto, por exemplo, a guerra na Ucrânia recentemente, né? Que faz com que a guerra também no Islã, o Irã, e sendo atacado, sendo atingido, e o que gera refugiados pelo mundo todo e para o mundo todo. Então, os refugiados são pessoas, são grupos de pessoas que se deslocam de um país para outro porque elas têm medo de perderem sua própria vida. Essas fugas, né, são realizadas das formas mais traumáticas possíveis. Fugas em botes, em navios, em meios de transporte os mais rudimentares, né, possíveis, e que muitas pessoas morrem nessas travessias. A gente tem um exemplo muito claro, que é a travessia do norte da África para o sul da Europa por meio do mar Mediterrâneo, né? Então, comumente aquelas viagens nos botes, os botes viram, as pessoas morrem, né? São feridas e também pagam viagens por aquela viagem. Então, ao desembarcarem, se conseguirem desembarcar na Europa, né, muitas vão pedir o refúgio, vão solicitar o refúgio, e a depender do país onde estejam, vão ter que se submeter à regra, né, daquele país, tá? O refúgio sempre existiu. A gente está falando aqui de temas que são muito antigos na história da humanidade e que não é diferente também em relação ao tráfico e ao contrabando de imigrantes. São situações que sempre ocorreram, né? E que geram essa grande preocupação no direito internacional, porque são pessoas que sofrem muito por conta de questões ligadas à guerra, às agressões armadas, né? A violações de direitos humanos, perseguições de raça, religião e assim por diante. Então, os refugiados são pessoas que sofrem, né, de uma grande dificuldade, porque a vida inteira sempre foram objeto, né, de sofrimento. Voltando, nós temos ainda questões ligadas à apatridia. Você já ouviu falar dos apátridas? Pois é, apátridas são pessoas que perderam o seu vínculo de nacionalidade, pessoas que não têm, né, um vínculo de nacionalidade com nenhum país, seja porque o seu país entrou em crise institucional, uma guerra, um golpe de Estado, enfim, situações que podem gerar, né, a perda dessa nacionalidade. E da mesma forma como os refugiados, os apátridas também vão ter sérias dificuldades em se estabelecer nos países porque não tem uma documentação, não tem um registro, né? Vão sofrer os entraves para terem acesso às políticas públicas como saúde, educação, emprego. Você já imaginou você não ter ligação com nenhum país? Se a gente pergunta assim, né? Você é de qual país? A gente fala, eu sou brasileiro. Já pensou você não ter mais esse vínculo? Você não poder falar mais que pertence a nenhum país? Olha que dificuldade. Imagine que drama existencial que essas pessoas não passam, né? Em não terem uma pátria. Então, a ligação do indivíduo com o seu país, com a sua pátria, é de vital importância para que ele esteja a todo momento, né, ligado às formas e políticas que aquele país possui para proteger os indivíduos, tá certo?
Então, apátridas também vão ser o objeto da nosso treinamento, que vai acontecer nos dias 27 e 28, né, na cidade de Irecê, um treinamento que vai abranger também diversas outras regiões. Então, são essas questões que eu queria trazer hoje aqui no nosso programa, no Direito em Debate, sempre no sentido de alertar as pessoas, porque nós também aqui, recebemos pessoas vítimas desses crimes. Muitas vezes também pessoas que moram aqui, podem ser parentes, amigos, enfim, pessoas que também podem ser vítimas desses crimes lá em outros países. Então, é nosso papel, é levar a informação, é fazer com que essa informação chegue, né, com qualidade, com transparência, com facilidade para o indivíduo, porque os pontos que nós tratamos aqui dizem respeito à nossa vida cotidiana. A gente antigamente falava assim, o direito internacional, essas questões estão longe da gente. Não, hoje elas estão muito próximas, estão acontecendo agora, estão acontecendo exatamente, né, nesse momento, e às vezes com pessoas muito próximas. É nosso dever, é nosso papel orientar filhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, né, pessoas também na nossa igreja, no nosso convívio social, a fim de que essas pessoas não sejam vítimas de crimes como o tráfico de pessoas, como o contrabando de imigrantes, porque muitas vezes, aliás, em quase todos os casos, a forma de pagar por esses benefícios é com a própria vida dos indivíduos. Então, esse é o nosso alerta, fica o nosso alerta aqui para todas as pessoas que desconfiem de promessas de trabalho, de emprego muito boas, promessas revolucionárias, promessas que vão mudar a vida da gente. Muito cuidado com isso. Isso não pode ser um objeto, não pode ser uma situação que gere, né, a falta de cuidado das pessoas em aceitarem qualquer tipo de promessa ou de proposta, tá certo? Então a gente fica por aqui, depois a gente vai informar como foi esse treinamento ao longo desses dias, né, desses 2 maravilhosos dias, e a gente vai estar sempre alertando a toda a comunidade, tá bom? Eu sou Edel Torres, a gente está em mais um programa Direito em Debate na Rádio Liderança Web, o seu canal aqui de comunicação que vai trazer sempre alguma informação útil para a sua vida, tá certo? Muito obrigado.